Olá, meu cuti! O que um fósforo, uma bala, uma xícara de café e um jornal podem fazer para salvar o seu negócio? Assista comigo agora um trecho extraordinário do livro O Mito do Empreendedor, um trecho inspirador que pode fazer você revolucionar seu negócio. Acompanhe comigo. Trecho extraído do livro O Mito do Empreendedor. Um fósforo, uma bala, uma xícara de café e um jornal. A primeira vez foi sem querer. Quero dizer, para mim, eu não tinha planejado ir até lá. Estava dirigindo às 7 horas e, cansado de dirigir, decidi parar para pernoitar antes de ir para São Francisco. O hotel ficava em um bosque de sequoias com vista para o Oceano Pacífico. Quando entrei no saguão, o sol estava se pondo e o bosque havia se tornado um breu. Atrás da mesa da recepção, uma mulher apareceu com uma blusa de algodão recém-engomada em tons vermelho, verde e branco, combinando com uma saia ocre escuro, um alfinete com o logotipo do hotel e uma fita ocre avermelhada decoravam a blusa como distintivo de honra, e uma fita combinando afastava o cabelo da sua face brilhante. "Seja bem-vindo ao Venetia", sorriu ela calorosamente. Não levou mais do que 3 minutos do momento em que ela me cumprimentou até o momento em que o mensageiro me encaminhou para o quarto, independentemente do fato de eu ter reserva ou não. Eu não podia acreditar na facilidade com que aquilo tudo tinha acontecido. E o quarto? A impressão geral foi de opulência abrandada. Um carpete espesso em tom pastel, uma cama king size de pinho branco, coberta por uma magnífica colcha branca impecavelmente limpa, com gráficos originais retratando cenas de pássaros do noroeste do Pacífico e complementando a elegância rústica das paredes de cedro, uma lareira de pedra com lenha de carvalho já preparada para o fogo e um fósforo grande e elegante colocado diagonalmente no chão em frente à lareira, esperando para ser aceso. Eu estava felicíssimo com a minha sorte. Troquei de roupa para o jantar e a mulher da recepção havia feito uma reserva enquanto eu me registrava no hotel. Dei meu nome ao maître e ele imediatamente me conduziu a uma mesa, independentemente do fato de que outras pessoas estavam esperando. Evidentemente, as reservas significavam algo nesse restaurante. A refeição estava tão deliciosa quanto tudo o que eu havia experimentado antes. A comida era preparada de forma caprichosa, o serviço atencioso, mas discreto. Assinei a nota e voltei para o meu quarto, notando que a intensidade das luzes do caminho havia aumentado. Quando cheguei ao meu quarto, a noite tinha esfriado. Estava ansioso para acender a lareira e, possivelmente, tomar um pouco mais de conhaque antes de ir para a cama. Alguém já havia pensado nisso. O fogo vivo queimava na lareira. A cama estava pronta para ser ocupada. Os travesseiros estavam afofados e havia uma bala em cada um deles. Em um dos criados mudos, ao lado da cama, estava um copo de brandy e um cartão onde se lia: "Seja bem-vindo à sua primeira estadia no Venetia. Espero que esteja aproveitando. Se houver qualquer coisa que eu possa fazer por você, de dia ou à noite, não hesite em chamar. Cat." Eu caí no sono aquela noite, sentindo-me muito bem cuidado. Na manhã seguinte, acordei com um estranho ruído borbulhante vindo do banheiro. Levantei para investigar. Uma cafeteira ligada por um temporizador automático estava funcionando no balcão da pia. Um cartão na cafeteira dizia: "Sua marca de café. Aproveite." Era a minha marca de café. Como é que eles haviam descoberto? Então eu me lembrei, na noite anterior, no restaurante, eles tinham me perguntado qual era a minha marca de café favorita. E lá estava ela. No momento em que me conscientizei do que eles tinham feito, ouvi uma batida educada na porta. Fui até a porta e abri. Ninguém. Mas ali, no capacho, havia um jornal. O meu jornal. Como é que eles haviam descoberto? E então eu me lembrei. Quando me registrei na noite anterior, a recepcionista tinha me perguntado qual era o meu jornal favorito. E eu nem tinha pensado no assunto até então. E lá estava ele. Tudo isso se repetiu todas as vezes que voltei lá. Mas após aquela primeira vez, eles nunca mais perguntaram as minhas preferências. Eu já havia me tornado uma parte do sistema de administração do hotel. E eles não me desapontaram uma vez sequer. O sistema sabe do que eu gosto.
Eu o obtenho exatamente da mesma maneira, exatamente na mesma hora. E o que exatamente o sistema ofereceu? Um fósforo, uma bala, uma xícara de café e um jornal. Mas não foi o fósforo, não foi a bala, a xícara de café ou o jornal que fizeram a diferença. Foi alguém que havia me escutado. E eles me escutaram todas as vezes. E foi totalmente automático. E cada um dos elementos era uma solução orquestrada para produzir um resultado de marketing, um componente integrado do sistema de administração daquele hotel. Após minha terceira visita, pedi para falar com o gerente. Eu queria descobrir como ele era capaz de produzir resultados idênticos para mim todas as vezes. Como ele podia se certificar de que alguém iria fazer as perguntas certas para assegurar os resultados corretos para cada um dos hóspedes? Seria porque ele havia contratado pessoas extremamente competentes? Os funcionários eram proprietários? Havia algum tipo de sistema ou incentivos especiais? O gerente era um jovem rapaz de 29 anos. Ele me convidou para ir ao escritório para conversarmos. A mesa dele era limpa e impecavelmente organizada. Nenhum papel perdido à vista. Este é um jovem muito organizado, pensei comigo mesmo. Talvez seja ele a razão pela qual o hotel funciona tão bem. O jovem gerente com certeza gostava do seu trabalho, pois imediatamente se interessou pela conversa sobre o trabalho e a tarefa de produzir resultados idênticos que o proprietário do hotel lhe confiava. Sabe, disse ele sorrindo, é engraçado estar aqui conversando com você sobre o que fazemos aqui no hotel. Pois há 5 meses atrás, a única experiência que eu tinha no ramo de hotéis foi ser hóspede por 2 noites em um holiday de Fresno há 3 anos. Na verdade, prosseguiu ele, antes desse trabalho, eu estava trabalhando como cozinheiro em um restaurante próximo daqui. Conheci o proprietário e ele perguntou se eu não gostaria de entrar para o ramo de hotelaria. E antes que me desse conta, ele me contratou. Tudo o que sei sobre o ramo de hotelaria aprendi aqui. Olha só, deixe-me mostrar a você. Ele pegou um fichário vermelho atrás de sua mesa. Na lombada estavam as iniciais, MO, e o logotipo do hotel. O que fazemos aqui é simples. Qualquer pessoa pode fazer. Ele abriu o fichário no índice. Este é o nosso manual de operações. Como você pode ver, não passa de uma série de lista de verificações. Esta é a lista de verificação para a arrumação de um quarto. Ele abriu o livro em uma página amarela. Este grupo de páginas é amarelo. Tudo no manual segue um código de cores. O amarelo tem a ver com a arrumação dos quartos. Azul, com os serviços de apoio ao cliente. Por exemplo, quando acendemos seu fogo à noite, colocamos as balas em seu travesseiro e por aí vai. Cada lista de verificação contém os passos específicos que cada pessoa de apoio aos quartos deve cumprir para fazer seu trabalho. Como você pode ver, ao final de uma lista de verificação, há um lugar para o FAQ assinar, indicando que cumpriu a tarefa designada. Assinar e não ter cumprido as tarefas dá margem à demissão instantânea. Eu poderia dar muitos outros exemplos, mas acho que você já entendeu o esquema todo. O processo foi desenvolvido pelo proprietário para dar boa impressão aos hóspedes. Você ficaria surpreso em saber quantas pessoas vêm até mim após sua estadia para agradecer o bom tratamento. Mas não é sobre as grandes coisas que eles falam, é sempre sobre as coisas pequenas. Eu pude entender e acreditar em tudo que ele havia dito, mas ainda assim eu perguntei: como você faz para os colaboradores usarem as listas de verificação? Eles não ficam cansados da rotina? Não é entediante para eles? Ah, disse meu anfitrião, é aí que somos brilhantes. Como posso fazer com que minha equipe faça o que eu quero? Esta é a pergunta que eu ouço com mais frequência de pequenos empresários. A minha resposta invariavelmente é: você não pode. Você não pode forçar a sua equipe para fazer qualquer coisa. Se quiser que seja feito, eu digo a eles, você terá que criar um ambiente no qual fazer seja mais importante para a sua equipe do que o não fazer. Nesse ambiente, fazer bem se torna um modo de vida para eles. Como você consegue fazer com que sua equipe faça o que você quer que eles façam? A resposta era inovadora, porque muito raramente eu ouvia algo parecido. A primeira coisa que me surpreendeu quando vim trabalhar aqui, disse o gerente, foi que o dono levou-me a sério. Pense bem, aqui estava eu, um garoto sem experiência alguma na área,
mas ele jamais me tratou assim. Fui tratado como se fosse um adulto importante. Alguém com quem valia a pena conversar sobre o que ele, obviamente, considerava importante. E essa foi a segunda surpresa que tive quando vim trabalhar aqui. O modo como o patrão levava a sério o funcionamento desse hotel. O gerente continuou. Quero dizer, não era só o fato de que ele levava a sério o seu negócio. Todos os meus outros patrões encaravam muito seriamente seu trabalho, mas era o tipo de seriedade que ele demonstrava. Para ele, era como se o hotel fosse mais do que simplesmente um hotel. Era como se o hotel fosse uma expressão de quem ele era, um símbolo das coisas em que ele acreditava. Então, se eu não tivesse levado o hotel a sério, seria como se eu não estivesse levado ele a sério. Um homem cujos valores eu respeitava. Acho que foi por isso que ele me levou a sério. O que gerou um nível de comunicação entre nós que possibilitou que eu atentasse para suas crenças e para como o hotel as expressava em seu cotidiano. Jamais esquecerei meu primeiro dia aqui, prosseguiu ele. Foi como uma iniciação em uma irmandade, ou coisa parecida. Foi bem aqui. Ele fez um círculo com o braço indicando o escritório onde estávamos. Este era o seu escritório. Eu estava sentado aí onde você está. O patrão estava sentado aqui. Apontou para a cadeira na qual ele mesmo estava sentado. Era uma segunda-feira de manhã, após um final de semana prolongado, e havia muito o que fazer. Normalmente, quando começo em um novo trabalho, a primeira coisa que acontece é que a pessoa que me contrata leva 1 minuto descrevendo o que devo fazer e me coloca logo para começar. Portanto, fiquei surpreso quando o patrão ofereceu-me uma xícara de café. Ele parecia absolutamente alheio à pressa. Nada prático, eu diria. Ele foi provavelmente a pessoa mais prática que eu já conheci. Mas foi a atitude dele diante de sua empresa que me conquistou. Ele parecia dizer que conversaríamos sobre a coisa mais importante da sua agenda naquele dia. Que conversar sobre o meu serviço era mais importante para ele do que o trabalho que fazia naquele momento. Ele não estava me contratando para trabalhar. Eu estava sendo contratado para algo muito mais importante. O gerente sorriu. Sabe, nunca falei isso antes para ninguém. É realmente estranho, mas enquanto estou falando tudo isso com você, fica claro para mim porque respeito tanto esse lugar. É porque respeito muito o patrão. Para mim, esse lugar é ele. E se eu não o respeitasse, acho que não seria tão bom naquilo que faço aqui. E foi isso que ele gastou tanto tempo me comunicando naquele primeiro dia. A sua ideia sobre esse lugar e o que isso significava para ele. Então, ficou entusiasmado em fazer o mesmo no seu negócio? Entre em contato conosco e transforme hoje mesmo o seu negócio em uma mina de ouro. Forte abraço.